Estar neste papel em que eu estou hoje não é uma coisa fácil, porque não é fácil nós estarmos a expor a nossa vida. Mas é um recurso importante quando as portas estão todas fechadas e quando nós precisamos que urgentemente alguém nos ouça. Foram momentos de desespero tão grandes que eu entendi que a minha filha pode ter mais a ganhar com isto do que a perder. E não só ela, muitos outros jovens que eu também vi passar pela pedopsiquiatria. Nós temos andado num labirinto desde o princípio. Já trilhámos tantos caminhos, mas não conseguimos encontrar a saída. Não tem havido uma saída. Oh tia, estás boa? Era para falar contigo. Estás boa, tia? Oh tia, para onde é que vamos? Está bem, pronto. É exemplo do que a Soraya vive também. Eu penso que ela vive num labirinto de emoções. A história de Soraya ilustra o percurso de muitas outras crianças e adolescentes pelo Serviço Nacional de Saúde. Soraya tinha 12 anos quando deixou de querer dançar. Deixou de querer tocar oboé, fazer natação, estar com amigos. Deixou de querer tudo o que antes queria. Não conseguia ir à escola. Soraya tinha 12 anos quando ficou doente e se deparou com a gritante falta de respostas na área da saúde mental da infância e da adolescência. O início da minha história com a Soraya foi uma história de amor. Pronto, eu trabalhei 3 meses na Madeira, num centro de acolhimento, e foi lá que conheci a Soraya. Soraya tinha 3 anos quando foi abandonada pela mãe biológica. 2 anos mais tarde, Maria João Figueiredo foi convidada a reorganizar um centro de acolhimento de crianças na Madeira. Eu sou assistente social e, portanto, foi lá que a conheci, entre outros meninos, mas de facto houve ali assim uma empatia. E houve um dia em que a Soraya me disse que gostava muito que eu fosse mãe dela. E acabámos por ficar mãe e filha. Aos 5 anos, Soraya rumou a Coimbra, onde passou a viver com a mãe adotiva. Cresceu entre Coimbra e Tomar, a cidade dos tios, dos primos e dos avós maternos, onde a nova família se reunia com frequência, aos fins de semana. Não, é por isso que não tem coração. Lembro que quando ela chegou, a coisa que ela mais queria era aprender a ler. A Soraya, quando veio, adaptou-se extremamente bem à escola. Era um receio que eu tinha. Na altura, eu até procurei um psicólogo, onde fui com ela, que lhe fizesse uma avaliação. E, portanto, ele disse que sim, que algumas coisas viriam à memória da Soraya durante a sua vida, algumas coisas que a deixassem triste, amargurada, de pensar o que é que tinha acontecido na vida dela, mas que isso era normal e com amor e com mimos, que as coisas haviam de correr bem. A família descreve-a como uma criança tímida, com medos, mas também curiosa. Gostava da escola, tinha boas notas, praticava natação e equitação, frequentava com empenho aulas de música. Gostava de dançar, queria ser cantora. O medo é vencido. No início da adolescência, Soraya entristeceu. A Soraya, já no 4º ano, no 5º, sempre foi abordada por alguns meninos de algumas formas menos, digamos, menos corretas, em que faziam referência ao seu tom de pele e que a magoavam de alguma forma. Aos 12 anos, na passagem para o 7º ano, Soraya mudou de escola. Numa escola maior, entre mais alunos e menos amigos, encontrou maiores desafios. O tom de pele voltou a ser uma questão. Nessa altura voltou a ser vítima de bullying, mas já numa situação mais complicada e mais grave. É uma idade muito sensível, não é? A idade formativa por excelência. Sei que também foi agredida com mochilas, de lhe tirarem a mochila, tirarem-na para o chão.
começou a recusar ir à escola. Dizia que estava doente, dizia que não era capaz de ir. É uma idade em que também, muitas vezes, os jovens têm menos recursos pessoais, ainda não criaram as defesas normais que são precisos ter face aos outros. A tristeza, o choro recorrente, o dizer, mãe, não sou capaz, mãe, preciso que tu me ajudes, eu não consigo ir, eu não aguento o barulho na sala de aula. Diferentes estudos apontam para que 20 a 30% dos alunos portugueses sejam vítimas de bullying. Telmo Mourinho Batista, psicoterapeuta e bastonário da Ordem dos Psicólogos, alerta para as repercussões a longo prazo. As pessoas que são vítimas de bullying são, enquanto adultos, têm mais problemas. Têm mais problemas ao nível da depressão, têm mais problemas ao nível da ansiedade, têm mais problemas ao nível dos consumos excessivos, têm mais problemas a nível da sua baixa autoestima, têm mais dificuldade muitas vezes em encontrar empregos. Aquilo que é um fenómeno que parece isolado e que acontece aos 12, aos 13 ou aos 15 anos tem uma repercussão de longo prazo enorme. Obviamente que haverá coisas que, surgindo da adolescência, também começaram a vir à cabeça da Soraya, não é? E as fragilidades e os porquês. I'm sad. As perturbações de saúde mental são hoje o principal problema de saúde pública na Europa, para todos os grupos etários. Um estudo de 2010 sugere que Portugal é o país europeu com maior prevalência de doença mental na população adulta. Faltam estudos nacionais dirigidos à infância e à adolescência, mas os dados da Organização Mundial de Saúde e as estatísticas europeias mostram números surpreendentemente altos. As perturbações de saúde mental afetam 1 em cada 5 crianças e adolescentes. Tradicionalmente havia a noção, até dos médicos, portanto, que as crianças não tinham problemas de saúde mental. Entre os 5 e os 14 anos, nenhum outro problema de saúde tem tanto peso na qualidade de vida das crianças e dos adolescentes portugueses como as perturbações de saúde mental, sobretudo a depressão e a ansiedade. Entre os 15 e os 19 anos, esse valor é ainda mais elevado. Mas nenhum outro problema de saúde tem tão escassa resposta no país. A saúde mental é de facto um parente pobre na área da medicina e a saúde mental da infância e da adolescência é um parente ainda mais pobre. Há este penoso jogo do empurra. Teresa Goldschmidt é pedopsiquiatra, é presidente da Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e da Adolescência e coordena a unidade de pedopsiquiatria do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O penoso jogo do empurra a que se refere começa com a falta de respostas na escola. A diminuição até da resposta que existe hoje em dia, que é ao nível das escolas, que é ao nível das estruturas da comunidade. Sabe-se, no entanto, que a intervenção precoce evita o agravamento de problemas com pesados custos emocionais e com grande impacto nos setores da saúde, da educação e da justiça. Na Europa, o custo das perturbações de saúde mental da infância e da adolescência ultrapassa os 21 mil milhões de euros por ano. Nós temos 601 psicólogos no Serviço Nacional de Saúde e deveríamos ter quase 3 vezes mais. Dos 601 psicólogos no Serviço Nacional de Saúde, apenas 84 trabalham na área da infância e da adolescência. Nas escolas temos 778 psicólogos e deveríamos ter mais, pelo menos 500. Nas escolas, há em média um psicólogo para mais de 1.600 alunos. As recomendações internacionais são de 1 para 1000. A então diretora de turma de Soraya explicou à SIC que Soraya não teve acompanhamento na escola por falta de capacidade de resposta. A pedido da mãe, Soraya mudou de turma, mas as coisas não melhoraram. E, portanto, foi nessa altura que eu pedi ajuda, porque eu precisava de ajudar a minha filha e até que alguém me ajudasse a mim, de forma a que eu pudesse lidar com estas coisas que lhe estavam a acontecer. E procurou o quê nessa altura? E procurei uma pedopsiquiatra que trabalha no privado. Em setembro de 2012, com 13 anos, Soraya começou a fazer psicoterapia e foi medicada com antidepressivos, antipsicóticos e tranquilizantes. O diagnóstico apontava para uma perturbação depressiva, com crises de ansiedade. A conselho da pedopsiquiatra, mudou de escola no final do primeiro período. Mas as coisas não melhoraram.
Começaram até a agravar-se. Ao almoço não comia para não ir ao refeitório, porque não era capaz de interagir com os outros jovens. Continuava a ter medo de ir à escola. Teve 7 negativas nessa altura, logo, coisa que nunca tinha acontecido antes. Isto foi um processo longo, mas eu sei que ela começou a ter processos automutilatórios, desde trincar a língua, os lábios, desde se magoar ela própria. Em dezembro de 2012, Maria João Figueiredo chamou o INEM pela primeira vez. Soraya deu entrada nas urgências do Hospital Pediátrico de Coimbra. Desde então, passou a ser seguida pelo diretor do Serviço de Pedopsiquiatria, José Garrido. Um miúdo que faz uma tentativa de suicídio ou que faz uma automutilação é porque tem uma dor psicológica tão forte, que a única maneira que ele encontra para desligar o botão, nem que seja temporariamente, é tomar uns comprimidos, é fazer uns cortes para tentar que a dor física anule a dor psicológica. Eu não aguento mais. Mas tu não aguentas mais o quê, Soraya? Eu não aguento mais viver assim. Eu tenho pesadelos, estes pensamentos não me abandonam. Mas que pensamentos? São os meus pensamentos, não te sei explicar, tia. Eu não consigo livrar-me dos maus pensamentos. As pessoas não fazem ideia do que é lidar com uma situação destas, não é? As respostas são terríveis, porque só quando entramos neste processo é que percebemos quão desprotegidos estamos. Em todo o país, existem apenas 20 camas para internamento de crianças e adolescentes com perturbações de saúde mental. 10 em Lisboa, no Hospital Dona Estefânia, e 10 no Porto, no Hospital de Magalhães Lemos. Em Coimbra é a situação mais aguda, até porque é suposto que essa unidade responda por todos os distritos da região centro. Portanto, e a região de saúde centro é uma região extensa, não é? O Plano Nacional de Saúde Mental previa a abertura de uma unidade de internamento em Coimbra em 2008-2009. Mas Coimbra continua sem internamento. Não havendo internamento, há casos que nós temos que devolver para casa, ao domicílio, às vezes correndo riscos, não é? Portanto, acontece-lhe com frequência, quer a si, quer aos seus colegas, ter um miúdo que necessita de internamento e não ter o que fazer com ele? Não é com frequência, todas as semanas há pelo menos 2, 3, isso. Se formos lá abaixo, há de lá estar alguém. Por outro lado, obriga-nos muitas vezes a ter que usar doses de medicamentos mais elevadas para fazer alguma contenção química, quando o ideal seria até mantê-los em internamento alguns dias para observação até e avaliação da necessidade depois da necessidade mesmo das doses de medicamento. Portanto, medica-se mais. Por vezes tem que se medicar mais. Por não haver internamento. Por não haver internamento, por uma questão de segurança e de proteção. Mas tendo nós perfeitamente a noção que estamos a correr alguns riscos desnecessários, se houvesse internamento, claro. Infelizmente é verdade. E correm-se riscos, de facto, até porque com um ser em crescimento, como é a criança, e com substâncias que vão interferir com o funcionamento mental, portanto, nós nunca sabemos, ou até ver não sabemos, quais são as repercussões. Temos ideias de algumas, mas não de todas, não é? No caso da Soraya, também pensa que se aplicou esta necessidade de maior medicação por não haver internamento? Isso não tenho dúvida. Eu próprio tive que o fazer. Porque quando ela tinha ido para casa, eu ficava, o que é que a miúda vai fazer? Mais um antidepressivo de manhã, mais outra meia à tarde, mais outra à noite, eu sei lá. Mais os comprimidos de SOS. E, portanto, começou a inchar, a engordar, o que também não foi muito bom para a sua autoestima. E o que eu via, não havia resultados. Era sempre medicação a aumentar cada vez mais, até que a minha filha não parecia a Soraya, era uma outra pessoa, completamente diferente, com a medicação que tinha. Eu deixei de a reconhecer quase em muitos momentos.
Entre dezembro de 2012 e março de 2014, Soraya foi internada 9 vezes. Nunca numa das 20 camas disponíveis no país para casos como o seu. A situação das crianças que necessitam de internamento e não têm vagas nas 20 camas que existem no país é uma situação muito complicada, porque são indevidamente internadas quer nos serviços de psiquiatria de adultos, quer nos serviços de pediatria. Em março, enquanto aguardava vaga numa das 10 camas de Lisboa, Soraya foi internada no serviço de pediatria do Hospital de Torres Novas. Ficámos cerca de 15 dias. Mas houve uma altura em que a Soraya também teve um episódio mais complicado de automutilação e o Dr. Aníbal disse-me que também não podia ficar com ela ali, porque aquilo era pediatria, os profissionais que lá estavam não tinham formação em pedopsiquiatria. Não há vigilância, como tem que haver numa enfermaria de psiquiatria, não há segurança. A outra solução de recurso é o internamento em enfermarias psiquiátricas de adultos. Onde estão os esquizofrénicos, crónicos, toxicodependentes, adultos. Por vezes há doentes que estão internados na psiquiatria que os próprios médicos aconselham que os filhos não os vão visitar, para que isso não seja um choque para eles. Agora imagino que é internar miúdos numa enfermaria dessas. No Hospital Pediátrico de Coimbra, Soraya ficava internada no serviço de urgência, na unidade de internamento de curta duração. Sem condições, de tal maneira que nós, a certa altura, tivemos que pedir à mãe para ficar aqui e tomar conta dela, porque, de facto, a urgência não está vocacionada para ter jovens com ideação de suicídio. Ou seja, a mãe teve que ficar aqui a fazer função de técnico de saúde. A 9 de fevereiro de 2014, Soraya dá entrada no Hospital de Tomar, na sequência de uma tentativa de suicídio. Nas 48 horas seguintes, é enviada 7 vezes de hospital para hospital. Na madrugada de 10 de fevereiro, é transferida de Tomar para o Hospital de Torres Novas. Por não haver internamento em pedopsiquiatria, esclarece o hospital, é transferida de Torres Novas para o Pediátrico de Coimbra, onde dá entrada a 11 de fevereiro. Mas Coimbra também não tem internamento. Atendendo à necessidade de conter e proteger Soraya, é proposto internamento no Porto. A ambulância segue para o Hospital de Magalhães Lemos. Onde sempre nos diziam, quando nós chegávamos, que Coimbra não mandava. Eles é que decidiam, de acordo com os critérios que eles têm, se a Soraya ficaria ou não. No Porto, considerou-se que Soraya não tinha indicação clínica para ser internada. O hospital acrescenta, no entanto, que o internamento foi recusado pela família, devido ao facto da mãe não poder permanecer. Maria João Figueiredo afirma que não recusou o internamento no Porto e sublinha que não assinou nenhum termo de responsabilidade. O hospital responde que não é pedido termo de responsabilidade se não se abrir processo de internamento. Alteraram-lhe a medicação, que era uma coisa que também às vezes acontecia. Nós chegávamos, alteravam a medicação e viemos embora novamente com uma carta. E com essa carta voltámos para o Hospital de Torres Novas. De Torres Novas, Soraya é novamente enviada para Coimbra. Em Coimbra, face à ausência de alternativa de internamento, é enviada para casa, com indicação de supervisão pela mãe. 2 horas depois, Soraya faz nova tentativa de suicídio. Regressa ao Hospital Pediátrico de Coimbra. Face à ausência de alternativas e ao risco de vida para a Soraya, sublinha o hospital, é então internada no serviço de urgência. Senti que a minha filha estava a ser chutada de serviço para serviço, de hospital para hospital, de médico para médico. Senti que isso não se faz a uma criança nem a um jovem, não se faz a um adulto, mas muito menos a uma criança e jovem. E em todos esses hospitais ela teve que voltar a contar a história e eu tive que voltar a contar a história. Bom, eu, enquanto responsável pela saúde mental em Portugal, estou consciente. O mesmo não posso garantir, portanto, em relação aos responsáveis máximos da saúde. Ok. O Plano Nacional de Saúde Mental prevê a necessidade de 40 camas para uma resposta imediata, número que deveria aumentar para 120 a médio prazo. As prioridades são o aumento de camas em Lisboa e no Porto e a abertura do internamento em Coimbra, prevista para 2008-2009.
Eu penso que seguramente no primeiro trimestre de 2015 será aberto. O Ministério da Saúde explica a demora com a falta de pedopsiquiatras no país. Porque ao longo de muitos anos não foi feito o planeamento necessário quanto ao número de pedopsiquiatras necessários para Portugal. Não havendo os recursos humanos diferenciados, não era possível abrir o internamento. Mas também, para podermos formar mais psiquiatras, mais pedopsiquiatras, precisamos de abrir o internamento em Coimbra. Nós temos pedopsiquiatras espalhados em vários sítios da zona centro, mas não temos num hospital central em Coimbra o número suficiente para ter uma urgência, um internamento e consultas diferenciadas. Nós, no Algarve, temos pela primeira vez um pedopsiquiatra ou uma pedopsiquiatra, salvo erro, há 3 anos. Uma para todo o Algarve. Portugal tem um pedopsiquiatra para cada 23.500 habitantes com menos de 18 anos. O Plano Nacional para a Saúde Mental estabeleceu como rácio desejável para a realidade portuguesa 1 para 9.000. Juntaram-se 2 fatores negativos. Falta de formação por um lado e excesso de apresentações por outro. Nós estamos agora a sair, digamos, desse poço e estamos a recuperar progressivamente o número de médicos. Estamos convictos que dentro de 2, 3 anos a situação estará completamente resolvida. Em 2011, a 31 de março de 2011, quando foi publicada a rede, nós tínhamos 88 pedopsiquiatras nos serviços. E nesta altura temos o mesmo número. Mas a procura tem aumentado todos os anos. Desde 2010, o número de primeiras consultas de pedopsiquiatria no Serviço Nacional de Saúde subiu mais de 30%. Em 2013, o tempo médio de espera por consulta foi de 103 dias. E tem havido nos últimos 2 anos uma percentagem enorme, como eu nunca tinha visto, de filhos de pessoas que estão desempregadas, filhos de pais que têm que emigrar, filhos de mães ou pais deprimidos em situação de angústia quanto ao futuro, já não conseguem pagar a casa, têm que mudar de casa, têm que ir viver para a casa dos pais, e os filhos sentem-se, absorvem, não é? Quase que absorvem essa angústia e essa tristeza. Aliás, o próprio Ministério, ano passado, penso que foi ano passado, há 2 anos, que implementou um programa de prevenção do suicídio na adolescência, precisamente por estarem a aumentar as tentativas de suicídio. O suicídio é a segunda causa de morte entre os 15 e os 19 anos, a seguir aos acidentes de viação. Em todo o mundo, não é só em Portugal, isso são dados internacionais. Situações destas são suficientemente graves para destruir uma família completa. Isto foi andando até a minha irmã sofrer um desgaste tal, não há quem aguente, porque isto é uma situação, é não ter respostas, não saber o que fazer, a medicação não fazer efeito. O pedopsiquiatra entendeu que, como eu estava efetivamente deprimida, e estava, porque eu não sabia como é que havia de lidar com esta situação, via a minha filha cada vez a ficar pior e isso começou a repercutir-se em mim, obviamente, também. E então ele sugeriu-me que eu me tratasse e que a Soraya se separasse de mim durante algum tempo, tendo sugerido a um familiar. Preciso de ajuda? Achas que a Soraya pode ir para a tua escola? Eu disse, com certeza, vou tratar de tudo, não há problema. A Soraya que não gostou muito deste tipo de situação. E sempre que eu ia de fim de semana, a Soraya acusava de mais um abandono na vida dela. Soraya ficou 6 meses em Tomar e completou o 8º ano na escola onde a tia é professora. A minha escola é uma escola pequena, era até uma turma reduzida, com meninos especiais, que foi ótimo. Mas, de facto, não posso dizer que ela tenha melhorado, não. A Soraya tornou-se uma menina agressiva em determinadas situações. Quando, em setembro, portanto, recomeçaram as aulas, então aí recomeçou o nosso calvário outra vez. Comecei a viver tempos de grandes dificuldades.
proteger a Soraya implicava que eu ficasse com ela diariamente em casa. Para crianças com idade superior a 12 anos, a lei só permite que tenhamos direito a 15 dias por ano. Portanto, deixei de ter vencimento porque não ia trabalhar. E eu passei 1 ano e meio a pedir ajuda a vários profissionais para aprender a lidar com as situações da minha filha. Porque é que não foi disponibilizada a psicoterapia no pediátrico? Porque é que não foi feito comigo e com ela a terapia familiar? É aí que nós temos que investir. É ajudar as pessoas a lidarem com os filhos que têm. Não é? E isso foi tentado no caso da Soraya com a mãe? No caso da Soraya com a mãe, não, porque a Soraya entrou numa situação aguda que nunca se chegou a resolver. Na situação em que a Soraya estava, ou se conseguia internar, ou aquilo depois que se tentou. O caso de Soraya chega à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens pela mão da mãe. Uma vez que a minha filha já corria riscos muito sérios, em termos de segurança dela própria, e meus também, decidi procurar a ajuda da CPCJ. Pedir ajuda no sentido de haver um espaço, uma comunidade, uma instituição onde ela pudesse frequentar a escola e ao mesmo tempo poder beneficiar permanentemente do apoio e da ajuda de uma equipa técnica. Este tipo de unidades existem na lei desde 2010. Estão previstas na Rede de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental, mas ainda não saíram do papel. A Soraya, porque na altura já era maior de 12 anos, teve o poder, digamos assim, de decidir se autorizava ou não a intervenção da Comissão de Proteção de Menores. Como não autorizou, o processo foi remetido para o Tribunal de Família e Menores de Coimbra. E ela disse, pois é mãe, mas eu no tribunal eu confiava, porque foi o tribunal que fez com que nós fôssemos mãe e filha. Mãe e filha foram notificadas para prestar declarações no Tribunal de Família e Menores de Coimbra. O médico de Soraya, José Garrido, também foi convocado. Defendeu a necessidade do acolhimento de Soraya numa instituição. Há situações que não temos onde pôr, tem que ser assim, porque isto, se continuar desta maneira, vai correr mal. Portanto, eventualmente, se tivesse condições para internar aqui, não teria proposto em tribunal a necessidade de institucionalização da Soraya? Sim. E eu fui chamada nos últimos 5 minutos. Era como se eu chegasse e já tivesse definido o que é que ia acontecer. Foi o que eu senti. Soraya, que também foi notificada, acabou por não ser ouvida. É muito importante a audição. Aliás, por lei, ela está estabelecida como obrigatória a partir dos 12 anos. Primeiro, porque são processos que dizem respeito a eles próprios, não é? E há muita informação que o juiz pode recolher da parte deles. Os pais e as mães ou os cuidadores estão muito cansados quando chegam aqui e realmente procuram que o tribunal seja a última resposta. Mas o tribunal, por exemplo, não pode ordenar ao hospital que contrate mais pedopsiquiatras. Lutamos todos com grandes faltas de meios. No Tribunal de Família e Menores do Barreiro, o juiz António José Fialho depara-se muitas vezes com a falta de instituições preparadas para acolher crianças e adolescentes com problemas de saúde mental retirados às famílias. Acontece-lhe por vezes sentir que aquela instituição onde está a colocar aquele jovem... Não é melhor, exatamente. Acontece realmente pensarmos que aquela instituição não é melhor. Portanto, nós também acabamos por não ser uma boa solução em termos de resposta. A solução encontrada nos tribunais passa habitualmente pelos lares de infância e juventude, sob tutela da Segurança Social. Não são as estruturas adequadas para colocar esses jovens, porque não têm um número de técnicos, nem uma diferenciação de técnicos adequada para dar resposta a este tipo de situações. Mas é de facto uma solução de recurso que se usa muito hoje em dia. O tribunal aplicou a Soraya uma medida provisória de acolhimento. No final de abril, a mãe e a tia acompanharam Soraya à instituição indicada pelo tribunal, a Casa da Aguieira, em Viseu. Embora um pouco triste, como é natural, porque se ia separar da mãe, várias vezes referiu ao longo da viagem que estava contente por finalmente ir para um sítio onde se ia tratar. Que lhe iam tirar os maus pensamentos, que lhe iam tirar os medos.
As instalações deste antigo centro educativo do Ministério da Justiça foram herdadas em 2006 pela Segurança Social, que aqui instalou a Casa da Aguieira, um dos 6 lares especializados que tem vindo a criar desde 2007 para jovens em risco que não tinham até então resposta adequada nos lares de infância e juventude. Adolescentes com dificuldades emocionais a que se associam com frequência problemas de adição ou de saúde mental. Ela está no meio de jovens, de facto, com comportamentos desviantes de outra índole no âmbito da prostituição, do alcoolismo, do consumo de drogas, que nada tem a ver com a realidade dela, que é uma realidade puramente clínica. Ela sempre chorou muito no início, sempre dizia: mãe, tira-me daqui que eu não aguento. Ela contou-me que já foi chamada à diretora, que lhe disse que se ela voltasse a chorar enquanto está ao telefone comigo, que lhe proibia os telefonemas. Dr. Pedro, muito obrigado pela carta que me mandou e por me estar a defender neste momento tão difícil da minha vida. Isto é uma carta que eu recebi da Soraya. Por favor, arranje-me uma instituição que não seja uma prisão. Eu fui colocando algumas questões: qual era o programa terapêutico, qual era o programa educativo, quais eram as atividades da casa. No início de junho, Maria João Figueiredo é notificada pelo Tribunal para não interferir na intervenção técnica da instituição. Mas eu nunca interferi na intervenção técnica. Eu só queria saber como é que as coisas se passam com a minha filha. Acho que tenho direito a isso. No dia 20 de junho, Maria João Figueiredo resume 2 anos e meio numa entrevista, quando o telefone toca. Eu vou estar com a minha filha, mas só o tribunal diz que só eu é que posso estar, é isso? O tribunal proibiu a visita da tia, portanto agora é só a minha. Estou proibida de visitar a minha sobrinha e não sei até este momento porque é que estou proibida de a visitar. Não sei, nem posso perguntar. Porque isso pode ser considerado interferência na intervenção técnica e eu tenho que ter cuidado. Tenho autorização para visitar de 15 em 15 dias e telefonar todos os dias. Vai, eu vou falar de coisas boas e mais. O que é que queres que eu te leve para amanhã de comer? Estamos limitados ao espaço do refeitório, com 2 portas trancadas pela segurança. Tchau, minha querida. Adoro-te. Portanto, ficamos ali 2 horas, que é o tempo que temos, ao sábado e ao domingo. Não é fácil, nada disto. É um sufoco enorme. No meu bolso guardei meia dúzia de castanhas que tão quentes que estão. Bem queima a minha mão. Estou com medo de tudo isto que está a acontecer, que aconteceu hoje. O meu objetivo imediato é tirar a minha filha daquela casa. Ok, vou mandar isto para o Tribunal de Coimbra. Estamos a requerer, de facto, a transferência da Soraya para uma outra instituição. 3 semanas depois, o Tribunal autoriza a tia a retomar as visitas e faz depender a transferência de Soraya da existência de vaga na instituição solicitada pela família. É verdade, filha. Olha, sabes o que é que eu apetecia? Dar-te um abraço do tamanho do mundo. A sério, filha. Pronto, agora já sabes que as coisas também têm o seu tempo, não é, filha? Não quer dizer que seja já amanhã. Agora tem que se ver se há vaga, se não há vaga, essas coisas todas. Olha, sabes o que é que eu estive a ver agora? Aquele vídeo que tu fizeste, a dança, na Biblioteca Orlando de Ribeiro. Quero-te ver outra vez a fazer essas coisas todas, está bem? Música, dança, teatro, ginástica, estudar. Está bem, querida? Põe a cesta lá atrás. Traz os morangos. Ah, que bom.
Lá vamos nós. Será que ela já recebeu a esta hora os postaizinhos e as prendinhas mandadas? Eu espero que sim, foi tudo em correio azul. 2 semanas depois do aniversário de Soraya, o tribunal determina a suspensão dos contactos presenciais e telefónicos com a mãe e com a tia durante 15 dias. A suspensão é solicitada pela Casa da Aguieira, que dá conta ao tribunal de uma crise de ansiedade de Soraya, na sequência de uma desavença com a mãe. A diretora considera também desadequado que Soraya se tenha sentado ao colo da mãe e ao colo da tia no dia do aniversário e sublinha que a ineficácia da intervenção se deve à ingerência da mãe. A direção da Casa da Aguieira recusou responder a qualquer questão colocada pela SIC. Enquanto cidadã deste país, eu quero acreditar que alguém controla as instituições onde estão os jovens e as crianças deste país e que existe o mínimo de rigor relativamente ao trabalho que é desenvolvido. No início de setembro, a Segurança Social encerrou a Casa da Aguieira. Concluiu que não reúne atualmente as melhores condições para o desenvolvimento das atividades inerentes a um lar especializado. Soraya e as outras 10 adolescentes acolhidas em Viseu foram transferidas para Lisboa, para um novo lar especializado que a Segurança Social garante ter melhores condições de habitabilidade e mais potencial para a intervenção especializada. O Instituto da Segurança Social sublinha que não está em causa a qualidade da intervenção desenvolvida pela equipa da Casa da Aguieira. No final de setembro, Maria João Figueiredo visitou a filha na nova instituição, que encontrou ainda em obras, mas terminou a visita esperançosa. Fiquei surpresa ao ver que é uma quinta bonita, cheia de verde. E havia uma outra coisa que me preocupava muito, era saber se eles trabalhavam com os pais, com os familiares. E fiquei muito contente porque o próprio diretor disse que essa questão nem se punha. Qualquer projeto e qualquer intervenção nunca podia ser à margem da família. Coisa que nunca aconteceu noutra instituição. Nem sequer nos deram a oportunidade de contar a nossa história. Quero que o facto de eu estar aqui convosco possa servir para alguma mobilização de outros pais e que, de alguma forma, juntos possamos fazer alguma coisa melhor.